Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso, aplauda a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando o refrão do salmo. Venha a mim o vosso amor, e viverei, e viverei. Venha a mim o vosso amor, e viverei, e viverei. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa segunda-feira, ela quer nos provocar a vivermos algo muito importante na nossa caminhada. O Senhor quer nos chamar, e nos chama, e nos provoca, nos exorta a partir dessa liturgia da palavra, a nós olharmos para a nossa vida e desejarmos profundamente vivê-la com muita sinceridade. A palavra sinceridade tem a raiz lá nos artistas, artesãos, aqueles que faziam esculturas na Itália. E quando eles faziam uma escultura perfeita, que não precisava usar cera para cobrir o erro que ele cometeu, ele dizia, até mesmo na hora de vender a escultura, sine cera, não tem cera, não tem nenhum disfarce, não foi preciso colocar nada para enfeitar, mas é uma escultura verdadeira, ela não tem nenhum tipo de complemento. É dessa raiz que vem a palavra sinceridade. Nós precisamos tirar todas as ceras. Nós temos que ter a coragem de olhar para nós, para a nossa verdade. E aí, num momento como esse que nós vivemos, não é? A gente pode usar a palavra máscara para dizer que nós não precisamos usar máscaras diante de Deus. E aqui eu não estou dizendo na hora das brincadeiras, não. Estou dizendo no sentido mais profundo da realidade da máscara, porque muitas vezes nós vivemos uma vida de cristãos mascarados. E o suspiro de Jesus diante dos fariseus, que pedem um sinal, mas Jesus sabia que não existia sinceridade naquele pedido, mas existia uma máscara. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa errada para tentar condená-lo. Jesus suspira, porque exatamente isso era hipocrisia. Não era verdadeira aquela pergunta, não era verdadeira. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus com sinceridade obtiveram resposta. Mas os fariseus estavam incomodados com o comportamento de Jesus,
Eles estavam vendo toda a estrutura que eles haviam criado de uma religiosidade que favorecia eles, ruírem pelo testemunho, pela palavra de autoridade, por alguém que ali demonstra o que verdadeiramente é ser livre, porque ele curava em dia de sábado, ele perdoava os pecados, ele sentava à mesa dos pecadores para trazê-los de volta para o Pai, para salvá-los. Ele pregava a humildade, os últimos lugares, e isso foi incomodando, e principalmente, ele se declarava o Filho de Deus, o Messias. E aqueles homens que conheciam a palavra, os sinais que a palavra dava, porque estavam sendo incomodados na sua estrutura engessada de uma religiosidade infecunda, eles queriam matar o Senhor. Porque o Senhor estava libertando aquelas pessoas daquele peso. De 10 mandamentos, eles tinham criado mais 613. Você imagina o que era penoso, só que eles criaram os 613, mas não viviam. Era hipocrisia. A palavra hipócrita, só para dar alguns sentidos para você entender, vem do teatro grego, onde um ator se chamava Hipócrisis, porque durante o espetáculo, em diversas cenas, ele entrava no teatro com máscaras diferentes. Em cada ato ele tinha uma cara, uma máscara. Isso é o hipócrita, que tem uma cara para cada lugar, uma cara para cada pessoa. Se é autoridade, nossa, eu incenso. Se é um irmão, nossa, eu piso. Isso é hipócrita, hipocrisia. Estou diante de Deus, na Canção Nova, minha carinha de anjo. Saí do portão da Canção Nova, entrei no ônibus para ir embora. Ai, 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 se aquela pessoa que sentou do meu lado roncou na viagem. Estou na fila da comida. Ai, 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 aqui todo mundo com cara de anjo. Mas estou lá na fila, o sol esquentou. Aqui eu louvo, lá eu murmuro. Hipócrita, hipocrisia, hipócrisis. Para cada lugar eu tenho uma cara, para cada situação eu tenho uma maneira. E isso incomoda. A autenticidade incomoda. Jesus era autêntico, original. Não tinha máscaras. Diante do rei Herodes, diante de Pilatos, diante dos sumos sacerdotes, dos doutores, do pobre, do cego, de uma viúva, ele tinha o mesmo comportamento. Ele não era esquizofrênico, com dupla personalidade, não. Ele era autêntico. Papa Francisco, eu anotei aqui na minha colinha, vai contar uma historinha assim do carnaval. Os biscoitos da vovó. Lembro-me que no carnaval, quando nós éramos pequenos, a vovó fazia biscoitos com uma massa bem fina. Ela jogava no óleo e ele inchava, crescia. Mas quando nós começávamos a comer, víamos que o biscoito era vazio. E a avó dizia: são como as mentiras. Parecem grandes, mas não tem nada dentro. Nada de verdade, não tem substância. E aí o Papa continua. Jesus nos diz: fiquem atentos, guardem-se do fermento ruim dos fariseus. E aí o Papa pergunta: e qual é? E ele responde: hipocrisia. Protejam-se bem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é quando se invoca o Senhor com os lábios, mas o coração está distante dele. Onde está o meu coração? Eu me pergunto. E ao me perguntar, eu pergunto a você: onde está o seu coração? Olhe para dentro de você com sinceridade. E aí o Papa Francisco continua: é uma divisão interna a hipocrisia. É quando se diz uma coisa e se faz outra. É uma espécie de esquizofrenia espiritual,
O hipócrita é um simulador. Parece bom, gentil, mas tem um facão dentro de si. É como Herodes. Com quanta cortesia ele havia recebido os reis magos. E depois, no momento de se despedir, ele diz: vão, mas voltem e me digam onde está o menino, para que eu vá adorá-lo. E continua o Papa: adorá-lo? Ele queria ir para matá-lo. O hipócrita tem duas caras. Jesus, falando destes doutores da lei, diz: estes dizem e não fazem. Uma outra forma de hipocrisia, vai dizer o Papa, um nominalismo existencial, quando as pessoas acreditam que dizendo as coisas, elas estão fazendo tudo, mas não. As coisas devem ser feitas e não ditas. E o hipócrita é um nominalista. Ele acha que falando ele está fazendo tudo. O hipócrita também é incapaz de se autoacusar. Nunca vê uma mancha em si mesmo. Acusa os outros. Pensemos no cisco e na trave. E assim nós podemos descrever o que é o fermento dos fariseus. Nós, como cristãos católicos, nós que estamos buscando ao Senhor, precisamos fazer essa experiência de olhar com muita sinceridade para dentro de nós, de olhar para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez, de fazer uma autoanálise de nós mesmos, olhar para dentro de nós e percebermos aquilo que precisa ser trabalhado, e não viver na hipocrisia, com duas caras, 3 ou 5, 20, seja lá quantas muitas vezes nós usamos, mas deixar o Espírito Santo nos tocar, deixar o Espírito Santo nos levar ao arrependimento, permitir que a palavra de Deus e o fogo abrasador do Espírito Santo transforme o nosso caráter, atinja o nosso comportamento, a nossa maneira de conviver e de viver com Deus, para que Deus veja em nós a sinceridade, para que Deus diga da obra linda que sou eu, e dá uma olhadinha para aí, para o seu lado, olha essa obra linda que é o seu irmão, olha que obra linda que ele é, das mãos do Pai. O Pai está trabalhando em nós, o Pai está trabalhando em vocês de uma maneira específica nesse carnaval, desde a sexta-feira da missa de abertura. Olha como ele já está bem mais iluminado do que quando ele chegou aqui. Porque é assim, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos estar na presença dEle, Ele vai trabalhando. Mas é necessário chegar num ponto do trabalho do Senhor na nossa vida, que o próprio Deus diga de nós: sine cera, não tem cera. Eu trabalhei, a obra foi edificada, a purificação aconteceu. São Bernardo de Claraval, quando ele vai meditar sobre a realidade da sabedoria, São Bernardo vai, ao pegar os textos de Salomão, São Bernardo vai dizer assim: feliz o homem que encontra sabedoria. E aí São Bernardo continua: feliz, ou antes, muito mais feliz, quem mora na sabedoria. Talvez Salomão queira aqui significar a superabundância da sabedoria. E São Bernardo continua: são 3 as razões de fluírem em tua boca a sabedoria e a prudência. Primeiro, se houver nos lábios a confissão da própria iniquidade, o reconhecimento de quem eu sou, da minha fragilidade, dos meus limites, eu os coloco diante de Deus. Segundo, a capacidade da ação de graças e do canto de louvor, diz São Bernardo. Terceiro, a palavra de edificação, a palavra de bênção. Como nós muitas vezes
nos perdemos nas palavras malditas que nós dizemos, das situações que nós vivemos. E ao invés de, como cristãos, de homens de Deus, de homens e mulheres que foram tocados pelo Espírito Santo, que são instruídos pela palavra, usarem da boca para proclamarem palavras de edificação, a gente produz palavras de destruição, de maldição com a nossa boca. Palavras capazes de edificar. O que uma palavra maldita, e aí eu nem estou falando de maldição, estou dizendo uma palavra maldita, ela gera? Se eu olho para um irmão, e ao invés de querer edificar a vida dele, eu só destaco os defeitos dele, vai mudar alguma coisa? Agora, a palavra de edificação tem poder, a palavra de bênção tem poder de transformar, de edificar. Talvez a pessoa vai ser até mais constrangida com a palavra de edificação do que com a palavra maldita. Deus me deu a graça de pregar sábado em Curitiba, ontem em Brasília. E aí um casal me recebeu na casa deles ontem para eu tomar banho antes de vir para cá, né? Porque eu estava fedendo, tanto suor, estava muito quente. E aí eles estavam me contando a história da funcionária deles, que está com eles há 13 anos, ela não era batizada. Não era cristã. E o seu esposo era catequista. E ele martelava negativamente a vida daquela senhora, acusando, dizendo de condenação, dizendo de uma série de coisas, e só afastava aquela senhora da verdade, do evangelho. E aí eles contaram que pelo testemunho deles, que às vezes ele chegava e falava assim: olha, hoje é sexta-feira, não preciso fazer comida não, que nós vamos jejuar. Só compra um pão que a gente vai jejuar, pão e água. Aquilo começou a tocar no coração dela. O comportamento que eles tinham como casal, como esposo, começou a tocar no coração dela. A oração que eles faziam dentro de casa, ela foi vendo o benefício. E aí ela teve coragem de ir na missa, porque eles eram de missa diária. E lá na missa ela se sentiu bem. Depois ela começou a pedir os livros emprestados para ler. Livros da Canção Nova, do Monsenhor Jonas, do Padre Léo. E eles foram me contando. Chegou um dia, ela foi para o trabalho e perguntou para eles: o que eu preciso fazer para ser batizada? E aí eles a instruíram. E ela fez batismo, comunhão e crisma numa única celebração. Porque o testemunho, a palavra de edificação, que muitas vezes a palavra que a gente fica ali falando palavras negativas, você vai para o quinto dos infernos com a pessoa que está lá dentro da nossa casa. Mas é o nosso testemunho, é a palavra de edificação que vai tocar no coração, que vai quebrantar aquele coração. Muitas vezes isso não vai ter efeito, pelo contrário, vai mais afastar essas palavras duras. E São Bernardo vai dizer: a sabedoria faz-nos ter palavras de edificação nos nossos lábios. E ele continua: na verdade, pelo coração se crê para a justiça, pela boca se confessa para a salvação. De fato, começando a falar, o justo se acusa. Acusação somente dos meus pecados, da minha fragilidade. E aí continua São Bernardo: depois ele engrandece o Senhor, o justo, o sábio. E em terceiro, se até este ponto transborda a sabedoria, ele deve edificar o próximo. O sábio edifica o próximo. E aqui, não confunda as coisas. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que nos corrigir. A correção fraterna faz parte. Eu estou dizendo de palavras de acusação. Quando eu preciso corrigir alguém, eu vou chamar a pessoa, vou conversar com ela, olhar nos olhos, falar: olha, legal isso aqui, mas não está bem, vamos dar o passo para melhorar, mas sempre no sentido positivo, nunca para destruir as pessoas.
O que muitas vezes acontece é que as nossas correções, ao invés de levantar, elas destroem. E o princípio da sabedoria é o princípio da edificação. São Bernardo vai nos dando essas dicas. E aí, ao olhar para nós precisamos nos perguntar: com que espírito nós fazemos as coisas? Com que espírito nós rezamos? Com que espírito eu me dirijo aos outros? As pessoas que convivem comigo e as outras pessoas que não convivem. Com que espírito eu estou construindo? Ou com que espírito eu estou destruindo? E aí, se eu estou destruindo, eu tenho que avaliar qual é o espírito que está movendo meu coração. O importante, meus queridos, é nós não nos enganarmos, não nos mentirmos, mas dizer a verdade. Tem um poeta brasileiro que ele vai dizer: a pior das mentiras é mentir para si mesmo. Porque quando eu minto para mim mesmo, eu estou mentindo também para Deus. Eu preciso ser sincera. Eu preciso arrancar as máscaras que muitas vezes eu coloco para parecer um bonzinho, um santinho. Não que eu vou agora virar um capeta, colocar um chifre e um rabo, não é isso. Deus me livre e me guarde. Mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Eu não tenho que fazer nada para agradar as pessoas. A realidade da santidade é querer agradar a Deus. O que Deus pensa de mim, não os outros. Eu não faço nada para impressionar ninguém, mas eu quero agradar a Deus. Eu quero ser generoso com Deus, entregando a vida. Os padres que estão aqui celebrando comigo sabem que uma criança, quando vai se confessar, ela é muito sincera. Ela fala do coração diante de Deus. E, inclusive, a confissão de uma criança é muito rápida, porque ela não fica enrolando. Ela é sincera. Olha, padre, eu desobedeci a minha mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive preguiça, sei lá. Estou dando alguns exemplos. Mas é rápido, porque ela não fica lá enrolando, ela não fica colocando culpa em ninguém, dizendo que foi o marido, a esposa, o filho ou a filha que me fez. Não, foi ela. Ela reconhece, ela é sincera. E esse é o caminho da sabedoria, o caminho da sinceridade, do fermento bom, do fermento que faz crescer o reino dos céus em nós. A sinceridade nos coloca diante de Deus e permite com que o Espírito Santo nos traga a lucidez de quem nós somos. Porque eu, quando conheço quem eu sou, eu vou investir para trabalhar naquilo que eu ainda não consigo ser para Deus. Mas eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso reconhecer os meus limites, as fragilidades do meu temperamento. E não entrar naquela síndrome de Gabriela e dizer: pronto, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela vai morrer assim, vai para o quinto. Andar para baixo. O Espírito Santo muda quando sinceramente nós nos colocamos diante dele. Meus queridos, São Tomás de Aquino vai dizer: existe uma oração infalível, é aquela que eu me coloco diante de Deus pedindo as graças para minha salvação. Aquilo que é para minha salvação, o meu Deus não negará. Só que a gente se acostumou, a gente vai acostumando com o pecado, a gente vai aceitando, a gente nem peca mais muitas vezes com pecados mortais, mas a gente vai se acostumando com o pecado venial. Tá legal, é assim mesmo, não tem jeito não, é Deus. E aí a gente vai se afastando do projeto de Deus para a nossa vida. Eu tenho que ser determinado, eu não aceito nenhum tipo de pecado, nem mortal, nem grave, nem venial, nessa caracterização aí dos pecados. Não, eu não aceito o pecado não pode mais fazer parte da minha vida. Eu quero a verdade, o pecado é a mentira. Ele me distancia de quem eu devo ser, para que o meu Deus com boca cheia, o artista perfeito, ele diga: esta é minha obra, sine cera, não tem cera. A minha beleza está refletida nela.
Meus queridos, diante desses males que rondam a nossa vida, nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos ir com sinceridade ao encontro do Senhor. O Senhor deixou aqueles fariseus lá e foi embora, porque Ele viu que não valia a pena gastar tempo com eles, porque não havia sinceridade. Mas o Senhor tem que encontrar no meu coração, na minha vida, a sinceridade. Eles não queriam um sinal simplesmente, porque o sinal já tinha sido dado para eles. Um sinal que do amor do Pai estava ali diante deles, era Jesus. Mas existia incredulidade. A fé exige de nós que nós digamos um sim a algo que nós não conseguimos enxergar, ver. Foi o que não aconteceu com os fariseus. Eles não viam claramente em Jesus o Messias, mas era necessário que eles acreditassem sem ver, porque a fé é exatamente esse compromisso. E muitas vezes os sinais que Deus dá para a nossa vida, eles não são sinais inequívocos, onde eu falo assim, nossa, é isso mesmo. E principalmente quando nós estamos sofrendo, quando o artista está trabalhando na sua obra, para que essa obra fique maravilhosa, porque o sofrimento, a tribulação, aquilo que nós fomos meditando aqui nesses dias, exatamente produz em nós a beleza, a purificação, a pureza de Deus. Toda a dor que nós passamos, ela é fonte de purificação. Mas eu só vou entender isso se eu viver a sabedoria. Exatamente, meus queridos, a fé, ela precisa nos deixar livres. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus resolveria tudo se Ele aparecesse para a humanidade. Pronto, acabou. Todo mundo vai ter que acreditar. Ele apareceu. Mas a fé não é isso. Isso seria escravidão. O cristianismo é libertação, é liberdade. Deus nos dá a liberdade de acreditar e não acreditar. Deus dá até a liberdade para você de duvidar, como deu para os fariseus. Porque a fé tem que ser um sentimento livre. E veja bem, quando um alcoólatra tem diante de si 1 litro de álcool, ele é atraído imediatamente para aquele litro de álcool, porque ele é escravo do álcool. Ele não tem liberdade de dizer não. Quando um drogado viciado em cocaína, ele vê um pó branco, ele é imediatamente atraído para o pó, porque ele é escravo do pó. Um viciado em sexo, quando vê uma oportunidade, ele logo sai correndo para a oportunidade, porque ele é dependente, ele é viciado. Se Deus, como supremo bem, aparecesse para a humanidade, Ele tiraria a liberdade da humanidade de acreditar com o coração, de dar sentimento com o coração. Na verdade, Ele não resolveria nada, porque Jesus veio nos mostrar o que é ser verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se Ele aparecesse, nós seríamos escravos, porque nós seríamos imediatamente atraídos a Ele e não seríamos livres. Mas você é livre. Diga para quem está do seu lado, você é livre para continuar mascarado, para continuar com um monte de cera, de botox na cara, botox espiritual. Fica com aquela boca do tanto botox, só falando palavra de destruição, nunca de edificação. Mas nós somos livres, a fé nos dá essa possibilidade. Deus nos faz a proposta de acreditarmos sem mesmo ver. E deixa eu dizer uma coisa: os padres espirituais, os mestres em espiritualidade, dizem uma coisa muito importante. São duas tentações que o ser humano não pode enfrentá-las:
A primeira, a tentação em relação à sexualidade, à carne, ao sexo. Não enfrente. São Filipe Neri vai dizer: quer viver a castidade, quer vencer a tentação da carne no nível da sexualidade, corra. Não enfrente, porque você vai cair. Primeiro. Segundo, que os padres espirituais, os mestres de espiritualidade dizem: não enfrente as dúvidas de fé, porque você vai quebrar a cara. Corra para os braços de Jesus e diga: mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não percebendo, eu acredito. Se você enfrentá-las, você vai cair, você vai esfriar, você vai esvaziar. Na hora certa, Deus vai mostrar para você. Mas não fique enfrentando, não fique elucubrando na sua mente. Esse é um conselho dos padres espirituais, dos mestres de espiritualidade. Corra, não enfrente as tentações relacionadas à fé, fuja delas, vai para os braços de Jesus, diga para Ele do fundo do seu coração: eu creio mesmo sem ver, eu escolho ficar contigo. Agora, se você começar a enfrentá-las, você vai escolher um outro caminho, porque você não vai fazer o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é pular nos braços dele e dizer: eu estou aqui, Senhor. Por que eu disse tudo isso da sabedoria, mostrando a realidade dos fariseus, a hipocrisia? Exatamente porque a primeira leitura vai nos exortar a isso. Peça sabedoria ao Senhor para entender a tribulação, para entender os sofrimentos. Porque ele começa dizendo que o sofrimento produz a purificação, Mas seguinte, peça sabedoria, porque sem sabedoria você não vai entender que Deus está trabalhando na sua vida na hora da dor, na hora da cruz, na hora da prova. Na hora que foi cantado ali o salmo, o Padre Bruno falou da perseguição, ele olhou para mim: ai, a gente só vai entender perseguição com sabedoria, porque senão a gente vai virar uma vítima e vai ficar num vitimismo e não vai aproveitar aquilo que Deus quer trabalhar em nós, aquilo que Ele quer edificar na nossa vida, aquilo que Ele quer fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, o desejo do Senhor é que nós sejamos santos, e para isso nós pedimos a Deus todos os dias que Ele aumente a nossa fé. Faça essa experiência, peça para Deus todos os dias a sabedoria, para você entender o caminho que Ele está fazendo com você. Nós não podemos nos enganar vivendo na ilusão, numa alegria passageira. Olha por aí como as ruas estão cheias de pessoas buscando uma alegria passageira, e aqui eu não as estou condenando. Até mesmo diante das tensões que o mundo vive, o Brasil, as pessoas estão tentando extravasar em algum lugar. Mas como Vinícius de Moraes, numa das suas canções, ele vai dizer assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Isso aqui não serve para nós, hein? Porque eu conheço e vivo uma felicidade que não tem fim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. A gente trabalha o ano inteiro para fazer a fantasia de rei, de pirata, de jardineira, para tudo acabar na quarta-feira. Olha a felicidade que acaba mesmo na quarta-feira de cinza, ainda vai receber a cinza na cabeça. Porque a felicidade verdadeira que nós precisamos viver é essa que você escolheu, que não vai acabar na quarta-feira, meu querido. A felicidade de estar com Jesus. Você fez a escolha movido pela sabedoria. Deus moveu você a vir para a Canção Nova e experimentar a alegria que não vai acabar na quaresma, mas que vai permanecer no dia que você perder alguém querido, vai permanecer no dia que a enfermidade chegar, vai permanecer no dia das grandes tribulações, porque ela não é uma alegria material,
ela é uma alegria espiritual, é a perfeita e verdadeira alegria que São Francisco de Assis descobriu. Essa é a alegria que brota das escolhas sábias que nós fazemos para a nossa vida. Eu volto a dizer, não estou condenando quem está em bloco, Deus que olhe por eles. Quem está na Marquês, não estou condenando quem está atrás de trio elétrico, não vou condenar. Eu não sou juiz, mas eu preciso dizer uma palavra de edificação sobre a sua vida. Você escolheu a melhor parte. Você é e será o exemplo de que a música do nosso Vinícius de Moraes não funciona para o cristão, porque a alegria que o cristão experimenta, a felicidade que o cristão experimenta não tem fim, ponto final. Por isso existe a canção nova, por isso nós evangelizamos, por isso nós propomos para você, sem cera, sem hipocrisia, seja verdadeiro com Deus, com você mesmo, e experimente a verdadeira alegria que não vai se encerrar na quarta-feira, depois que a princesa virou abóbora de novo, ou melhor, a carruagem virou a abóbora, a princesa virou empregada doméstica de novo. Não, ela permanece, porque ela é uma alegria que vem do alto. Fica só por um instante em pé, na presença do Senhor. Ergue um pouquinho os seus braços lá no alto. Feche um pouquinho os seus olhos. Olha para dentro de você por um instante. Reconheça quem você é diante de Deus. Sabe o que mais é interessante? O Salmo 138, 139 vai dizer que o Senhor sonda os corações. E mesmo sondando, às vezes, as nossas misérias, e quase sempre, Ele continua nos amando. Ele continua acreditando. Ele continua investindo, torcendo por nós, trabalhando na obra-prima das mãos do Pai, que sou eu, que é você. Agora reconheça como São Bernardo vai dizer que o caminho da sabedoria nós fazemos nessas 3 etapas. Eu reconheço a minha fragilidade, o meu pecado. Eu reconheço que às vezes eu não consegui corresponder, às vezes que eu caí, que eu cedi. Mas agora, Senhor, diante da sua face misericordiosa, do seu olhar amoroso, aquele olhar que fitou Pedro quando ele te negou 3 vezes e diz: ô Pedrão, eu estou aqui, eu continuo com você. Começa de novo. Depois ele vai dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas, confirma os seus irmãos. Aquele olhar que olhou para aquela prostituta pega no adultério, foi arrastada até Jesus. Ele olhou para ela e disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Aquele olhar que olhou, é até redundante, mas que se direcionou a Zaqueu e disse: desce depressa, que eu vou para sua casa hoje. É esse olhar que olha para nós agora, para a sinceridade do nosso coração, de uma não correspondência, de uma fraqueza, de um limite. E diga agora palavras de gratidão. Estamos fazendo o caminho da sabedoria. Agradeça a Deus por Ele ter te escolhido. Agradeça, diga palavras de louvor agora. Agradeça o Senhor por Ele não ter desistido de você. Agradeça o Senhor porque mesmo te conhecendo como ninguém te conhece, Ele continua acreditando, te amando. Ele continua te chamando a fazer a diferença. Diga: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de reconhecer-me frágil,
limitado, com tudo aquilo que eu trago de fraqueza, as realidades das paixões que ainda estão dentro de mim em ebulição, mas o Senhor agora me trata com amor. O Senhor agora me trata com amor, e eu só posso te louvar, eu só posso te bendizer, eu só posso te adorar. E agora, com os seus braços erguidos de novo, diga a palavra de edificação sobre a sua vida nesse momento. Diga: eu vou caminhar na bênção, eu vou viver na bênção, eu vou caminhar retamente, eu vou caminhar no caminho de santidade, eu vou abandonar as paixões mundanas com a graça de Deus, eu vou voltar a viver em estado de graça constante, na confissão frequente, na oração pessoal. Eu vou me deixar instruir pela palavra, eu vou conseguir. Diga a palavra de edificação agora: eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Diga bem forte: eu vou conseguir, porque Deus acredita em mim. Eu vou conseguir, porque Deus já entregou o seu Filho Jesus Cristo para minha salvação. Eu vou conseguir, porque Ele me dá toda a graça atual, toda a graça necessária para eu vencer. Não com as minhas forças, não com o meu poder, mas com o Espírito de Deus que move o meu coração. Agora segura na mão dessa pessoa, dá um sorriso para ela e diga: eu quero edificar a sua vida com uma palavra de bênção. Ei, irmão, você fez a escolha certa. A alegria não vai passar quarta-feira, a felicidade não vai embora. E eu preciso dizer para você: Deus vai te abençoar daqui para frente. Se coloque diante dele, e você vai conseguir seguir o caminho do Senhor até os fins dos tempos, até o dia que Ele voltar ou Ele te chamar, porque você escolheu fazer o caminho da sabedoria. Balança a mão dele e diga: é nós lá no céu, meu irmão, é nós na vida eterna. Pode aplaudir a vida eterna, pode aplaudir a salvação que vem de Deus. Obrigado, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.